Olá! O que é que nos move, afinal, a buscar um sentido para a vida? Bom, nessa análise, a gente vai fundo na introdução da obra A Origem da Pretensão Cristã, de Luigi Giussani. O objetivo é entender o ponto de partida de uma das reflexões talvez mais provocadoras sobre o cristianismo. E para começar, acho que nada captura melhor o nosso ponto de partida do que estes versos do poeta Giacomo Leopardi. Pensa bem, o simples fato de existir já nos coloca diante de perguntas que a gente simplesmente não pode ignorar. É dessa inquietação universal que nasce toda a jornada que a gente vai percorrer aqui. A verdade é que, no fundo de cada ser humano, não importa onde ou quando, vivem as mesmas perguntas fundamentais. E veja bem, isso não é um exercício intelectual, uma curiosidade filosófica. É uma necessidade existencial. É algo que define quem nós somos na raiz. São exatamente aquelas perguntas que não se calam, sabe? Elas não nascem nos livros ou nas salas de aula. Elas surgem do nosso impacto direto, do nosso choque com a realidade. A própria vida nos força a encará-las. E é aí que se revela um desejo profundo por um sentido que dê conta de tudo. Pois bem, Giussani dá um nome para essa estrutura original de questionamento que nos constitui. Ele chama isso de senso religioso. E aqui, atenção, é fundamental entender uma coisa. Isso não é uma definição de religião no sentido que a gente costuma usar. É, antes de tudo, uma característica fundamental do ser humano. Então, o senso religioso não é um sentimento, uma coisa vaga. É a própria razão, mas na sua dimensão mais profunda. É aquela urgência por um significado completo. É como se fosse o motor que nos impulsiona a buscar uma resposta definitiva para a vida. É, no fim das contas, a razão em busca da verdade total das coisas. Certo. Agora, um ponto que é absolutamente fundamental. A gente precisa distinguir senso religioso de fé. Pensa assim, o senso religioso é a pergunta, é essa necessidade de sentido que todos nós carregamos. A fé, por outro lado, já é a adesão a uma resposta. E aqui vem o ponto crucial. Sem essa pergunta viva pulsando dentro da gente, qualquer resposta, não importa o quão verdadeira ela seja, se torna irrelevante. Então tá, essa busca incessante por uma resposta total, que é a própria essência do senso religioso, acaba nos levando a uma constatação, e é uma constatação bem dramática, sobre a nossa condição humana. A experiência humana mostra uma coisa curiosa. Quanto mais a gente busca esse significado último, mais ele parece se afastar. O objeto do nosso desejo mais profundo está sempre ali, no horizonte, mas sempre além do nosso alcance. Ele escapa da nossa capacidade de medir, de possuir. E Giussani tem um nome para essa experiência: dramática desproporção. Pensa nisso. É o abismo que existe entre o desejo infinito do nosso coração e a nossa capacidade, que é finita, de alcançar a resposta que a gente tanto procura. E veja bem, essa percepção não é nada nova. Filósofos de todas as épocas, como Platão, por exemplo, já reconheciam essa mesma desproporção. Essa consciência de que a gente não consegue alcançar o mistério só com as nossas próprias forças, isso é um tema constante na história do pensamento humano. Viver com essa consciência da desproporção é o que o autor define como a condição vertiginosa. É uma situação de instabilidade total. A gente é levado a buscar um destino que a gente sente que existe, mas que não conseguimos ver, nem medir, nem controlar. É literalmente uma vertigem existencial. Ok, mas e a razão? O que ela faz diante dessa vertigem toda? Ela se paralisa? Não. Pelo contrário, a sua própria natureza a impulsiona a continuar buscando uma solução. Para a razão, a própria existência de uma pergunta tão profunda já implica que, em algum lugar, deve haver uma resposta. Esse dinamismo da razão, segundo o autor, segue 3 passos lógicos. Primeiro, o reconhecimento. A razão chega no seu ponto mais alto quando percebe que existe algo maior que ela, um mistério que ela não pode medir ou possuir. Segundo passo, a exigência. Mesmo diante desse inalcançável, a razão não se anula, ela não desiste, ela continua exigindo uma solução, um significado. E por fim, o terceiro passo, a abertura. Essa exigência toda torna a razão aberta à hipótese de que a solução venha de fora dela mesma. Então, a conclusão lógica de toda essa jornada não é o ceticismo nem o desespero. É, na verdade, uma abertura radical. A própria estrutura da nossa razão acaba apontando para a possibilidade de uma revelação, a possibilidade de que o mistério, de alguma forma, se manifeste na nossa história. E tudo isso nos deixa com a pergunta fundamental que a introdução de Giussani coloca na mesa. Se a resposta para o enigma da vida precisa vir ao nosso encontro,
porque a gente não consegue alcançá-la? Como isso poderia acontecer? Como é que o mistério poderia se tornar um fato concreto aqui, na nossa história? Pois é exatamente essa questão que abre as portas para o que o livro vai chamar de a pretensão cristã.